Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Nesse dia de Páscoa eu quero desejar para você, de fato, que a ressurreição do Senhor impacte a sua vida, que ela possa transformar todo o seu ser. Aquilo que é morte, aquilo que é treva, aquilo que é desânimo, aquilo que é tristeza, aquilo que é medo, que a força do ressuscitado que passou pela cruz, que não parou na cruz, mas que venceu a morte, possa hoje também mudar a sua vida, porque a ressurreição de fato é isso. É algo, e mais que algo, é alguém que nos toca com poder, nos toca com a força da realidade da ressurreição. A ressurreição é muito mais real do que qualquer coisa que você possa pegar, do que a parede, do que você próprio. A ressurreição é um Deus que é amor, que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o demônio, para nos dar a vitória. E essa vitória já nos foi conquistada na cruz de Cristo. Então, o trono de Cristo foi a cruz. E porque foi a cruz, também hoje ele está sentado à direita do Pai. Nós precisamos ter essa certeza. Nós queremos passar um dia para a glória. E essa glória que é tão majestosa, tão inexplicável, tão misteriosa, tão esperada por nós. Nós precisamos também abraçar a cruz. Santa Teresa de Ávila fala que quando nós beijamos a cruz e a abraçamos, ela se torna mais leve. Mas quando nós arrastamos, né, com aquela tristeza, resmungando, reclamando, ela se torna pesada. Santa Teresinha falava que um dia sem cruz é um dia perdido. São Francisco de Assis falava que a sexta-feira não passará pelo domingo da Páscoa quem não passa pela sexta-feira da Paixão. Então, nós vivemos todo esse tempo de Quaresma na expectativa, então nós podemos cantar com alegria a ressurreição do Senhor, mas cantar com a nossa vida, cantar com os nossos lábios, cantar com o nosso olhar, com todo o nosso ser. O Catecismo Romano vai falar o seguinte sobre a ressurreição de Cristo. Não devemos tomar o termo ressurreição só no sentido de que Cristo foi ressuscitado dos mortos, como foram muitos outros, mas que ressurgiu por sua própria virtude e poder. Ou seja, não é a ressurreição como de Lázaro, como aquela menina, né, que foi ressuscitada, até ele falou, Talita come, ou menina, levanta-te. Não é a ressurreição como outras que aconteceram também até no Antigo Testamento. Não. É uma ressurreição diferente. É uma ressurreição onde a morte não tem mais poder. E foi por virtude própria, né, como fala o Catecismo Romano. Esta maneira de ressurgir só a ele podia competir, pois que não está nas leis da natureza, nem homem algum teve jamais o poder de passar da morte à vida, por própria virtude e suficiência. Isto cabe unicamente ao supremo poder de Deus. Isso mostra, né, que Jesus de fato é Deus, porque ninguém pode, por virtude própria, ressuscitar-se. Então isso mostra a divindade de Cristo de forma muito clara. Continuando, né? Isso cabe unicamente ao supremo poder de Deus, como se depende das palavras do apóstolo. Embora fosse crucificado na fraqueza da carne, vive todavia pelo poder de Deus. Tal virtude divina nunca se separou do corpo de Cristo no sepulcro, nem de sua alma, quando descera aos infernos. Esses infernos quer dizer a mansão dos mortos, né? Não é o inferno onde os demônios habitam, não. De um lado estava presente no corpo, pelo que este podia unir-se novamente à alma. De outro lado, estava presente também na alma, pelo que esta podia voltar outra vez ao corpo. Nestas condições, foi possível a Cristo tornar a vida por sua própria virtude e ressurgir dos mortos. O que está falando é o seguinte: quando a alma de Cristo desce à mansão dos mortos e o corpo fica no sepulcro, o Verbo, porque o Verbo estava junto de Deus antes da encarnação, né? E ele se faz carne e habita entre nós. Mas quando Jesus Cristo morre e há a separação do corpo e da alma, o Verbo continua unido ao corpo, mas também continua unido à alma. E isso possibilita Cristo ressuscitar pelo seu próprio poder. Mas ali também há uma ação do mistério da Trindade. O Pai, né, participa, o Espírito Santo participa. Ali o mistério da Trindade participa da ressurreição. Continuando. Tal virtude divina nunca se separou do corpo de Cristo no sepulcro, né, o que foi falado aqui.
Cheio do Espírito de Deus, Davi já havia predito com as seguintes palavras: Fizeram-no triunfar, a sua destra e o seu santo braço. Além disso, o próprio nosso Senhor o afirmou com seu divino testemunho: Largo a minha vida para tomar de novo. Eu tenho o poder de largá-la e tenho o poder de tomá-la novamente. Só Deus pode fazer isso, né? Dar a vida livremente. Nós podemos fazê-lo, mas tomar novamente essa vida, somente Deus pode fazê-lo. Eu tenho o poder de largá-la e tenho o poder de tomá-la novamente. Corroborando a verdade de sua doutrina, dissera também aos judeus: Arrasai esse templo, e em 3 dias eu o tornarei a construir. Na verdade, os judeus entenderam tal linguagem com relação ao templo físico, né? E sua magnífica construção de pedra. Mas ele falava do templo de seu corpo, como no mesmo lugar declaram as palavras da Escritura. Se lemos, às vezes, nas Escrituras que Cristo foi ressuscitado pelo Pai, estas passagens devem aplicar-se a Cristo em sua natureza humana. De forma análoga, devem aplicar-se, por sua vez, a Cristo em sua natureza divina, as passagens que dizem ter ressuscitado por sua própria virtude. Pode estar parecendo um pouco chato a explicação, mas é algo mais teológico mesmo aqui, né? E as transmissões, às vezes, vão ser transmissões um pouco mais simples e às vezes um pouco mais complicadas teologicamente, certo? Mas não é para a gente querer complicar a vida de vocês, é para a gente descer a fundo um pouco mais a nossa fé, tá bom? E também o apanágio de Cristo, ter sido o primeiro de todos os homens a receber o divino benefício da ressurreição. Por conseguinte, nas Escrituras é chamado não só o primogênito dentre os mortos, como também o primogênito dos mortos. O apóstolo declara: Cristo ressurgiu dos mortos, como primícia dos que dormem. Porquanto, por um homem veio a morte, assim também, por um homem vem a ressurreição dos mortos. E como todos sofrem a morte em Adão, assim todos terão vida em Cristo, cada qual, porém, conforme a sua ordem. Cristo como o primeiro de todos, logo mais aqueles que pertencem a Cristo. Essas palavras devem entender-se no sentido de uma ressurreição perfeita, pela qual despertamos para uma vida imortal, ficando cabalmente abolida toda a necessidade de morrer. Ora, em tal gênero de ressurreição, cabe a Cristo nosso Senhor o primeiro lugar. Se falarmos, porém, de ressurreição no sentido de regresso à vida, mas a qual se liga a necessidade de morrer, segunda vez, muitos outros houve que antes de Cristo foram ressuscitados dos mortos. Todos, porém, tornaram a viver sob a única condição de morrerem novamente. Cristo nosso Senhor, ao contrário, ressurgiu de tal maneira que, vencendo e subjugando a morte, já não pode morrer. Confirma este fato a evidência daquela passagem. Ressuscitado dos mortos, Cristo já não morre. A morte já não tem poder sobre ele. O artigo acrescenta ainda as palavras do terceiro dia. Como estiver encerrado no sepulcro pelo espaço todo de um dia natural, parte da véspera e parte do terceiro dia. Ou seja, não foram 3 dias, 72 horas, né? Mas o primeiro dia, o segundo e o terceiro dia. Aí vai explicando aqui, né? Estiver encerrado no sepulcro, fechado, né? Pelo espaço todo de um dia natural, parte da véspera e parte do terceiro dia. Podemos dizer com com toda a expressão da verdade que Cristo permaneceu 3 dias na sepultura e que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Por que ele passou esse tempo, né? E vai falar aqui: para dar provas da sua divindade. Não quis retardar a ressurreição até o fim do mundo. De outro lado, para crermos que era homem de verdade e que realmente tinha morrido. Não ressuscitou logo depois da morte, mas esperou até o terceiro dia. Este intervalo lhe pareceu suficiente para demonstrar a realidade de sua morte. Os padres do primeiro concílio de Constantinopla puseram aqui o acréscimo segundo as Escrituras. Se introduziram no símbolo de fé, esta expressão tomada do apóstolo. É porque o mesmo apóstolo ensina a necessidade fundamental do mistério da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou,
De nada vale, pois, a nossa pregação, e para nada adianta a vossa fé. E ainda, se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, pois ainda estáis em vossos pecados. Quando ele fala, o apóstolo, ele fala do apóstolo Paulo, né? É interessante que tudo isso se baseia na ressurreição de Cristo, o anúncio da palavra. É interessante que aqueles que tiveram a experiência de Cristo, ver Cristo ressuscitado, como os apóstolos, como 500 pessoas, 500 testemunhos oculares, né? Isso foi uma graça muito grande. Porém, os outros que não viram dessa forma, de forma física, mesmo corpórea, né? O mesmo entusiasmo, a mesma força, a mesma alegria, a mesma convicção tomou conta da vida deles. A ponto dos mártires preferirem perder a cabeça, serem queimados, serem comidos pelos leões, serem assados em churrasqueira, né? Como São Lourenço, como tantos outros. Eles preferiam isso do que negar que Cristo está vivo. Ou seja, não era um fanatismo, nunca foi um fanatismo, era algo real que os tocava e que continua tocando cada cristão que tem uma experiência de Cristo. Não é uma experiênciazinha, é uma experiência que muda radicalmente a nossa vida, onde nós somos capazes de sofrer as piores dores, as traições, as calúnias, os deboches, ser tido como quadrados, né? O Papa Bento XVI, Papa Emérito, falava que o martírio de hoje é um martírio de ridicularização. E de fato é isso mesmo. Nós somos muitas vezes questionados pela nossa fé. Uma pseudociência, né? Porque a pouca ciência rouba de Deus e a muita ciência ela leva a Deus. Já falava algo parecido a Einstein, né? A muita ciência leva a Deus e a pouca ciência ela vai nos afastando de Deus. Então, a ressurreição hoje, ela também continua alcançando tantos cristãos, que mais de 100 mil cristãos, irmãos, mais de 100 mil, morrem por ano, por amor a Cristo, perseguidos pela sua fé, mas eles não negam a fé, porque eles tiveram a experiência do Cristo ressuscitado, e por isso vivem com toda a alegria, com todo o vigor, a sua fé. Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ele ressuscitou. Amém.